Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que todo tipo de ataque espiritual contra a tua vida, tua família, teus negócios, contra a tua mente, seja quebrado agora, que o sangue de Jesus cubra a tua mente. Senhor, tu me tocaste para fazer nessa oração, uma oração específica em favor de pessoas que têm tido batalhas na mente, que têm tido tempestades na sua vida e que não estão conseguindo lidar bem com isso. Meu Deus, eu oro para que o Senhor fortaleça essa pessoa. Eu oro para que o Senhor afaste as tempestades da vida dela e todo dardo maligno lançado contra teus filhos caia por terra. Faço uma oração também, Senhor, por cada inscrito aqui desse canal, que acompanha as orações, que acompanha os propósitos. Guarda eles, Pai, livra-os de todo mal e desperte-os. No nome de Jesus Cristo, desperte-os para se manterem em vigilância e em oração. Também oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, quebrando completamente toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, toda a influência do mal contra a sua casa, toda a influência do mal contra a sua família. E eu digo, mal tu não prevalecerá. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Proteja ela, livra ela, dá vida a ela, dá ânimo a ela, dá força a ela, Pai. E no nome de Jesus, nós profetizamos sobre junho de 2026. Lançamos nossas orações sobre junho de 2026. Lançamos nossas declarações proféticas sobre junho de 2026. E oramos para que nenhuma contrariedade, nenhuma resistência espiritual, nem nada que tenta atravessar o nosso caminho venha prevalecer. Nós repreendemos toda obra de atravessadores. Repreendemos tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para tirar oportunidades e declaramos: o mês de junho de 2026 será um mês de grandes oportunidades. Estaremos guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Nada nos roubará. Chegaremos ao meio do ano, já com resultados do ano inteiro. Cremos, ó Deus, na bênção do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa casa. Tu és o Deus da nossa providência, Tu és o nosso sustentador e oramos para que cada dia do mês de junho seja sustentado sobrenaturalmente pelo Senhor. Oramos por grandes portas, oramos para que o Senhor venha derramar da sua graça, venha derramar do seu favor sobre nós e sobre todos da nossa família. No nome de Jesus, Senhor, libera do teu poder, libera da tua graça agora. Senhor, toda pessoa que está atada espiritualmente, que está presa espiritualmente, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vida a ela, Pai, dá vida a ela. Em nome de Jesus eu oro para que a vida do Senhor a toque. Toque com o teu poder, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e toda pessoa que está angustiada, toda pessoa que está aflita, toda pessoa que entrou aqui nessa oração preocupada com um filho, preocupada com uma situação, porque o Senhor me mostrou tempestade. Senhor, eu oro agora para que o Senhor traga calmaria para dentro desse coração, que ela saiba que Jesus está com ela, que ela tenha certeza de que o Senhor está conosco e que nenhum mal vai acontecer com ela, com a sua casa, com os seus filhos, com a sua empresa, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos e liberamos essa palavra, Pai, sobre a vida de cada pessoa. E se você crê nessa palavra profética, declare: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior. Coloque a sua fé, a sua confiança no Senhor. E você que anda dormindo aí espiritualmente, desperta. Você que anda dormindo, em nome de Jesus Cristo, desperta agora.
Desperta agora, o Senhor está falando contigo. Eu quero dar um testemunho que nós recebemos aqui da Cris. Olha, a Cris acompanha a gente aqui nas orações e olha só o que ela escreveu para a gente. Já faz mais de um ano que eu sigo você e agora meu marido também. Tem sido bênção nas nossas vidas. Em abril de 2024, meu marido teve um tumor cerebral. Ele operou, fez rádio, químio e hoje não há mais sinal da doença nem recidiva. Temos fé na cura total e completa. Meu marido está perfeito, estamos aqui pela graça de Deus. Obrigado por nos ajudar a permanecer firmes nos propósitos. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Que Deus abençoe, Deus é fiel, Deus é Deus de milagres, Jesus cura. Jesus cura, Jesus, certo? Desconfie de tudo que não aponta para Jesus, porque quem salva aqui é Ele, quem liberta é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele, quem dá vida é Ele, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Amém? Diga assim comigo: celebramos o nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Glória a Deus. Deus me deu uma palavra. Como lidar? Está preparado aí? Como lidar com gente que não gosta da gente? Como lidar com gente torcendo contra você? Aí você diz: não existe isso. Quem é que vai torcer contra mim? Eu vou dizer uma coisa para você. Descobri que tem gente que torce contra a gente. Descobri que na vida há pessoas próximas que podem torcer contra a gente. Essa palavra aqui vai abrir muito os teus olhos. Você vai identificar quem torce contra você. É por isso que eu quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração. Você que tem filhos mais jovens, você que tem filhos que já são casados, manda para eles essa oração. Sabe por quê? Porque eu estou pedindo para você compartilhar, não só para você ser abençoado, mas também para você abençoar. É porque tem muita gente que às vezes não tem experiência de vida e que pensa, sabe, que todo mundo é amigo, que todo mundo quer bem, que todo mundo tá ali torcendo para a tua vitória. E na verdade, gente, tem muito pouca gente torcendo para a nossa vitória. Tem muito pouca gente torcendo para que a gente seja bem sucedido. Eu observei na vida que tem gente que torce para você se dar mal. Aí você diz assim: misericórdia, misericórdia mesmo, mas é a verdade. E a Bíblia fala de um homem chamado Simei. E Simei não representa apenas um homem e uma família, ele representa também o que os demônios fazem, o que os demônios influenciam na vida de uma pessoa para ela torcer contra você. Esse episódio está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 e 6, que diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E aqui continua o relato. Esse homem aí chamado Simei, Davi estava tendo que fugir de Jerusalém, porque Absalão usurpou o trono. E para não dar uma mortandade, Davi foi prudente e se retirou. Claro que depois Davi voltou, retomou o reino, Absalão foi morto. Mas esse homem Simei que aparece aqui, esse homem, enquanto Davi estava como rei, ele estava em silêncio. Mas foi só Davi se retirar de Jerusalém e ele começou a amaldiçoar, a tirar pedras, porque na verdade nunca aceitou Davi como rei. Tem gente que nunca vai aceitar você como uma pessoa próspera, nunca vai aceitar você como uma pessoa vencedora. Infelizmente, o ódio que as pessoas têm, a raiva, muitas vezes fica oculta, fica ali encoberta dentro do coração da pessoa. Quem foi Simei?
Simei, ele representa todos aqueles que não suportam ver você no lugar que Deus te colocou. A inveja de ontem tem o mesmo rosto da inveja de hoje. Não mudou. A pessoa que te odiava ontem continua te odiando hoje. Tinha inveja ontem, continua tendo inveja hoje. A única coisa que pode mudar isso é Deus. Só Deus. Deus é o único que tem poder. E Simei era da família de Saul. Ou seja, para ele, Davi, ele era um traidor. Para ele, Davi era uma pessoa má. Para ele, Davi não era legítimo, não era levantado por Deus na cabeça dele. Sintomas da síndrome de Simei. Inveja disfarçada de opinião. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu acho que ele deveria se portar diferente. Eu acho que o que ele está fazendo aí é demais, o que ela está fazendo aí é só para se mostrar. Eu acho. Opinião disfarçada de inveja. Críticas constantes e maldosas. Gente, quando alguém te critica maldosamente, essa pessoa, ela está com inveja de você. Ainda mais se a pessoa critica você sempre. Está sempre te atacando, está sempre falando mal, está sempre inventando uma coisa. Você não está vendo que é o inimigo usando essa pessoa? Essas críticas que vêm contra você são, envenenadas de inveja. A terceira característica de uma síndrome de Simei é a alegria com a queda do outro. Davi lá enfrentando o pior dia da vida dele e Simei aplaudindo. Infelizmente, há muitas pessoas que aplaudem a queda dos outros. Aplaudem quando as coisas não dão certo. Aplaudem quando algo ruim acontece. E nós devemos entender e perceber que esse espírito, ele é muito, eu posso dizer, camuflado. Ele é um camaleão. Porque você não consegue ver ele no dia a dia, mas ele está ali. Ele está mantendo todo aquele sentimento ruim dentro dele. Ele está alimentando algo contra você. Ele torce para que as coisas deem errado para você. É o desejo secreto também de ocupar o lugar do próximo. Tem gente que não aceita que você estivesse num lugar, porque eles queriam estar nesse lugar. Corações doentes, preste atenção, corações doentes transformam frustrações em ataques. Uma pessoa que está doente emocionalmente, ela vai transformar aquela frustração em ataque. Nós temos que ter muito cuidado. Porque às vezes nós estamos lidando não só com uma pessoa, mas estamos lidando com um demônio que está tentando, destruir você, que está tentando minar a sua credibilidade, minar o seu nome contra outras pessoas. Então, o diabo, ele é muito astuto. Ele levanta pessoas, ele contamina pessoas para se juntarem contra você. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida, esse mal não vai prevalecer na tua vida. Deus vai te dar a vitória, Deus luta por você, Deus sabe. Olha, é perigoso a pessoa que se levanta contra uma pessoa que é inocente, contra um homem inocente, contra uma mulher inocente, contra uma família inocente. O que a Bíblia ensina? Davi não revidou. Sabe por quê? Porque ele sabia que foi levantado por Deus. Se você sabe que quem te deu essa prosperidade é Deus, se você sabe que quem tem te abençoado é Deus, se você sabe
que esse cargo, sabe, essa oportunidade de gerência ou qualquer outra coisa que Deus está fazendo de bom, foi Deus que fez na tua vida, fica tranquilo. Você não precisa revidar os ataques. Você não precisa ir para cima. Você pode confiar em Deus. Você sabe quando que você tem que ir para cima de uma coisa dessa? Quando Deus te tocar. Porque há casos que Deus vai nos tocar para não aceitar certas coisas. Mas se Deus não te tocar para revidar, fica em paz e deixa Deus lutar por você. Tem coisas que Deus ele nos pede para nos posicionar e tem outros que ele diz, calma aí, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer algo aqui. Em Romanos 12:19 a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. O que a Bíblia está dizendo é, você não precisa ficar preocupado, porque Deus vai agir. Porque isso aí está irritando Deus também. A injustiça irrita a Deus. A injustiça não é uma coisa assim que Deus vai, sabe, tapar os olhos e vai... Não passa por Deus. Gente, não passa por Deus. A injustiça não passa por Deus. A maturidade espiritual de uma pessoa, lembra que eu falei de maturidade hoje pela manhã, de crescimento? Não se mede pela resposta ao aplauso, mas pela reação à afronta. Como que você vai reagir? Como que você vai reagir diante da afronta? É por isso que Davi tem o que muitos de nós às vezes não têm, que é a inteligência emocional. Quem reage à provocação perde o controle e acaba transferindo o poder a outra pessoa. É isso. Quando você não sabe se controlar, você está transferindo o poder. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Olha que forte isso. Ressentimento e inveja corroem mais quem sente do que quem é alvo. Por isso que a gente tem que cuidar. O ressentimento está corroendo aquela pessoa. E se eu agir da maneira errada, aí eu vou desencadear uma coisa pior ainda. Então eu preciso me manter calmo e esperar em Deus. Mantenha-se calmo. Mantenha-se calmo e deixa Deus operar em teu favor. Diga assim comigo, escreve aqui nos comentários. Vou me manter calmo, em nome de Jesus. Amém? Vou me manter calmo, vou deixar Deus trabalhar, vou deixar Deus agir na minha vida. Relações saudáveis nascem da graça e não da competição. Por isso, a psicologia, ela já confirma o que a Bíblia já dizia. Quem alimenta inveja se destrói por dentro, não faz bem. E para encerrar, como lidar com esse mês? Não absorva as pedras, as palavras tóxicas que dizem de você. As pessoas sempre vão falar coisa. As pessoas vão ser injustas. As pessoas vão ser maldosas. As pessoas vão querer te atacar. Estabeleça limites saudáveis, certo? Se afaste quando é necessário se afastar. Foque no seu propósito e não na crítica. Porque grande parte das conversas, das fofocas, gente, é mentira. Grande parte do que vem, do que as pessoas falam, é mentira. É muitas vezes alguém querendo tomar o teu lugar. E sabe, existe uma onda hoje aí, onde as pessoas surfam por meio da crítica. Só que isso não prevalece. E um detalhe, as pessoas pensam que não existe justiça. Nem a justiça de Deus e nem a justiça dos homens. Que tudo vai ficar por isso mesmo. Não, não vai ficar. Eu quero dizer para você, que é meu irmão em Cristo, a justiça de Deus não falha. E Deus pode inclusive usar a justiça dos homens. Deus usa a justiça dos homens e Deus também opera a justiça. Confie que Deus cuida da justiça. Você não pode
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil. E nós oramos agora profetizando que fevereiro será um mês de muitas bênçãos. Consagramos a Ti, Pai, o mês de fevereiro de 2026. Consagramos cada dia desse mês e pedimos paz, alegria, força sobrenatural, céus abertos, justiça de Deus e maravilhas. Oramos consagrando este mês de fevereiro a Ti e pedimos, Pai, que haja portas abertas, que haja provisões sobrenaturais, que haja o extraordinário de Deus e que seja um mês onde nós e todos da nossa casa estejam completamente protegidos, com saúde e livres de todo o mal. Nós profetizamos que fevereiro será uma bênção. Fevereiro será um mês de justiça de Deus. Será um mês que Deus nos surpreenderá com ideias novas, com novas conexões, com novas fontes, no nome de Jesus. E pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos o Teu favor, pedimos o Teu cuidado, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Visita agora, Pai, cada pessoa que está entrando nessa oração. Eu apresento cada pedido de oração a Ti. E eu peço um milagre, eu peço uma intervenção, eu peço, Senhor, toque-os com o Teu poder. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Eu digo a toda dor, eu digo a toda influência do mal, eu digo a todo câncer, eu digo a toda infecção, eu digo a toda inflamação, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque agora nessa casa, toque neste lugar. É o que eu peço a Ti, Pai. Toca com o Teu poder. Toca, Pai. Toca, Jesus. Toca, Pai, com o Teu favor. Graças Te damos, Espírito Santo. Graças Te damos. Diga assim comigo: és bem-vindo, Espírito Santo, aqui na minha casa. És bem-vindo aqui aonde eu estou. Em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Que caia por terra o medo, que caia por terra a insônia, que caia por terra a insegurança, que caia por terra as enfermidades, que caia por terra as maldições, que caia por terra as pragas, que caia por terra a inveja, que caia por terra o laço, que caia por terra a tristeza, no nome de Jesus Cristo. Jesus, nossa fé está em Ti, nossa confiança está em Ti, Jesus. É Tu que salva, é Tu que cura. Nós colocamos nossa fé em Ti, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Você precisa prestar atenção nessa palavra de hoje. Essa palavra de hoje aqui foi uma palavra que veio com uma inspiração tão poderosa, tão forte em mim. E ela vai dar norte para você. Por isso, você que está entrando aqui nessa oração pela primeira vez, fica aqui até o fim. Nós estamos profetizando já sobre 2026. Estamos aqui orando e profetizando já sobre 2026. Eu quero perguntar uma coisa para você. Na vida que a gente vive, sempre vai haver pessoas que muitas vezes vão querer, nos prejudicar ou querer tomar aquilo que nós temos. E nós precisamos compreender uma coisa: o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar nos tirar de um lugar que estamos sendo abençoados. Então o diabo luta para te tirar da oração. Ele tenta te dissuadir da oração. Ele tenta lhe distrair. E ele coloca outras coisas na frente. E ele coloca entretenimento na frente. E ele faz você esquecer da oração, E ele coloca até mesmo pessoas próximas de você para dizer para você: para de orar. O que você está fazendo? Se fosse um forró tocando a todo vapor, não, nem daria incômodo a ninguém. Mas como você está lá orando, está lá buscando, está com a televisão ligada, tem sempre alguém que solta uma coisa, que se estressa, que manda você desligar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma guerra espiritual.
para que você não ore. Existe uma guerra espiritual para que você não desperte pela manhã para orar, tentando ocupar você de coisas para você não orar. Agora, se você começar a perceber que você precisa de comunhão com Deus, se você começar a perceber que quando você vem na oração, Deus te fortalece, você está preparando o teu futuro, porque é isso, a oração te prepara para o futuro. Nós estamos aqui profetizando 2026 já, estamos lançando orações para o próximo ano e esse é o primeiro propósito que eu estou fazendo, é o primeiro propósito. Eu vou fazer o outro ainda antes do ano acabar ou no início do ano, relacionado a 2026, porque eu creio que as minhas orações, elas têm que estarem à frente da minha vida, certo? É por isso que eu não saio de casa, sem orar, eu não saio de casa sem buscar, eu não saio de casa sem estar fortalecido espiritualmente. Não deixa o diabo ter tirado a oração. Não deixa ele colocar outras coisas no teu caminho. Você tem que se fortalecer. Não deixa ele lançar uma dúvida no teu coração. Deixa eu mostrar para você. É melhor eu mostrar. Tem coisas que eu acho que é melhor a gente mostrar para as pessoas e até para elas lembrarem o quanto Deus abençoou elas. Eu recebi o testemunho da Gláucia, que nos acompanha nas orações aqui, e a Gláucia escreveu assim: gratidão por suas orações, pois eu recebi a cura do meu joelho esquerdo, que fazia anos que me incomodava. Ontem o Senhor orou por cura de joelhos de uma pessoa, e eu tomei posse, e eu fui curada. Jesus Cristo cura. Olha esse testemunho da Vandercélia. Eu venho testemunhar a cura da coluna da minha irmã, que sofreu com dores por muitos anos. Coloquei o nome dela nas orações e hoje ela não sente mais nada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigado por ser canal de bênção em nossa vida. Ou seja, testemunhos e mais testemunhos. Pessoas libertas, pessoas transformadas, a vida de Deus aqui. É claro que o inimigo quer tirar você da oração. É claro que ele quer impedir você, sabe, de permanecer buscando a Deus. Agora eu vou mostrar para você o que Deus falou comigo. E outra coisa, amanhã, presta atenção, na oração das 6 da manhã, eu tenho um recado aqui extremamente importante para você. Amanhã na oração das 6 da manhã. Foi algo que Deus me direcionou sobre esse domingo. Mas amanhã eu vou falar, certo? Amanhã eu vou falar em o nome de Jesus Cristo. A palavra que Deus me deu é: esteja sempre forte. Escreve aqui nos comentários: esteja sempre forte. Aí você diz assim: é impossível estar sempre forte. Esteja sempre forte. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Não diga que é impossível. Nós precisamos estar sempre forte, ainda que a gente enfrenta desafios, ainda que tenha dias de choro, ainda que tenha dias, sabe, que a coisa não é fácil. Nós precisamos buscar essa força de Deus. Nós precisamos ser fortes, sim. Deus me deu uma palavra. A falência da alma ocorre quando sai mais do que entra. Eu vou repetir. A falência da alma ocorre quando sai mais do que entra. Eu vou te dar um exemplo disso. Imagina uma empresa, certo? Uma fábrica que ela tem uma receita mensal de 100 mil e está gastando 200. Então ela tem uma receita de 100 e gasta 200. Essa empresa vai quebrar. Ainda mais se ela não tiver caixa. Sabe por quê? Porque qualquer empresa tem que entrar mais do que sai. Dentro de uma família, se sair tudo dali, tipo a atenção para os outros, se sair dali a energia, se sair dali, sabe, um monte de coisa e não entrar nada para dentro num casamento, ou seja, a pessoa só exige. Não, eu quero isso, eu quero que você me ame, eu quero que você faça as coisas para mim, eu quero que você esteja sempre bem para mim. Ou seja, como é que esse casamento, como é que essa família vai sobreviver? Certo? Os pais só exigirem dos filhos, os pais também têm que fazer alguma coisa pelos filhos e igualmente os filhos pelos pais. Ou seja, qualquer área da nossa vida que está saindo mais
do que entrando, vai quebrar. Qualquer coisa que sai mais do que entra, quebra. Bem, na nossa vida espiritual, nós temos que entender que todos os dias, assim como você tem um corpo físico, que até quando você dorme, né, ele gasta energia, ele tem um gasto calórico, você caminha, você tem um gasto calórico, você vai na academia, você tem um gasto calórico. Por quê? Porque o corpo está gastando energia, certo? Mesmo que você esteja dormindo, o corpo está gastando energia. Bem, o seu corpo espiritual também gasta energia. O seu corpo espiritual também se desgasta, a sua alma se desgasta, o seu ser se desgasta. E o que nos fortalece é a comunhão com Deus. Agora você imagina, a pessoa não busca Deus, a pessoa está só na força do braço. Eu já posso dizer, com certeza, que vai chegar um momento da vida dela, onde ela vai precisar de força. Porque ela está gastando, está saindo muito dela e entrando pouco, quase que nada. É por isso que nós temos que buscar o fortalecimento espiritual. E é por isso que agora você está entendendo o porquê que o diabo luta tanto para tirar você da oração. Por quê? Porque aqui você está se fortalecendo. É na presença de Deus, é ouvindo a palavra, é em oração que você está se fortalecendo. Então ele luta para tirar você do lugar que está te fortalecendo. Você quer terminar com um lugar, é só não alimentar ele mais. Para de alimentar, ele começa a morrer. Olha o que está escrito em Josué, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Porque se você não for forte e corajoso, você não vai conduzir esse povo à terra prometida. Agora, se Josué fosse fraco, como que ele ia conduzir o povo? Como que ele ia levar o povo à conquista? Tem muita gente que quer levar a família à conquista, a empresa à conquista, a igreja à conquista, mas está fraco. Está fraco, está desgastado, está sem ânimo, está sem energia, está sem ideia, está sem inspiração. Por quê? Porque está saindo muito e está entrando pouco. Ou seja, ele trabalha muito, ele se dedica muito, ou seja, está saindo muito, mas está entrando pouco. Escreve aqui nos comentários o que eu vou dizer para você. Escreve aí, tem que entrar mais do que o que sai. Escreve aí, tem que entrar mais do que o que sai. Nós devemos ser intencionais ao permitir que entre em nossa vida pessoas que nos alimentem e não só pessoas que precisam de nós. Nós precisamos de pessoas na nossa vida, de pessoas que sejam bênção na nossa vida. E não apenas, pessoas que querem sugar você, pessoas que querem tirar tudo de você, até a última gota de energia, até, a última fibra de força de dentro de você. Eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. E a palavra que eu tenho para a tua vida é uma só. Você precisa se fortalecer espiritualmente. Fazem mais de 20 anos que eu sirvo a Deus. E eu só tenho conseguido me manter em pé diante de tantas coisas que eu enfrentei na vida, porque eu não abro mão da minha comunhão com Deus. Eu não abro mão, não importa se eu estou de férias, não importa se eu estou no Brasil, não importa aonde eu estiver. Porque, as pessoas, elas buscam energia em resultados. Elas pensam que resultados entram nelas. Não, resultados não entram. Pode entrar um pouquinho, de ânimo, de motivação, mas é só o que entra. Então, a minha placa de 10 milhões de inscritos do YouTube, isso foi bom, foi legal, mas isso não entra em energia para mim. Os meus livros que estão aí no Brasil, fora do Brasil, isso são bons resultados, mas isso não entra em energia para mim. Na verdade, isso é muita entrega. Escrever livros é uma entrega. Estar aqui junto com vocês é uma entrega.
Mas o que me abastece é minha comunhão com Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas é toda palavra que procede da boca de Deus. Está saindo muito de você e está entrando pouco. Está saindo muita energia, está saindo muita força, mas está entrando pouco ânimo, pouca força, porque você não está se alimentando na presença de Deus, você não está se fortalecendo na presença de Deus, você não está buscando na presença de Deus, e é por isso que você está fraco, é por isso que você está cansado, é por isso que você está sem ânimo, porque você está entregando muito para as pessoas, mas está recebendo pouco. Nós precisa entrar mais na nossa vida do que sair. É por isso que você não pode abrir mão dos cultos, você não pode abrir mão das orações, você não pode abrir mão do meditar na palavra, você não pode abrir mão do jejum. Sabe, você sentar na frente de uma televisão e se jogar naquele sofá e assistir uma série inteira ou assistir 2, 3 filmes pode trazer um descanso na sua mente, mas não vai alimentar o seu espírito. Eu não estou dizendo que isso é errado, faça isso, mas não esqueça de alimentar o seu espírito, certo? Na vida não pode sair mais do que entra, está saindo muito. Você anda empenhando muita força nos seus projetos e sonhos e ok com isso, mas não esqueça, você tem uma vida espiritual. Você tem uma vida espiritual e o que acontece? Jesus disse, um cego não tem como guiar outro cego, porque ambos vão cair na cova. Ou seja, se você não estiver bem, você não vai conduzir a tua família para a terra prometida. Você não vai conduzir a tua família para o lado certo, para o lado que tem que ser, porque você não está bem. E assim é a empresa, sabe? Você pode ser um ótimo profissional, você pode ter 2, 3 faculdades, você pode ser uma pessoa muito habilidosa, mas não adianta, sabe, alguém que está fraco conduzir, sabe, uma empresa, está saindo muito de você e entrando pouco, isso pode terminar com você, isso pode lhe quebrar. Por isso que você tem que se fortalecer espiritualmente. Eu quero falar com cada pessoa que está me escutando agora. É tempo de você buscar um fortalecimento espiritual. É tempo de entrar mais do que sai. Aleluia! É tempo de entrar mais do que sai. Guarda essa palavra no teu coração. Não deixa mais o inimigo te tirar da presença de Deus. Não deixa ele te tirar da oração. Não deixa ele colocar outras coisas na frente. Talvez você diga, não, mas às vezes eu quero dormir. Ei, abra mão de algumas coisas para buscar a presença de Deus. Depois você volta a dormir. Certo? Essa é a palavra que eu tenho para você. Não podemos continuar alimentando se não continuarmos comendo. Assim iremos à falência. Então, segura essa palavra. Tem que estar entrando. Caso contrário, se sair mais do que entra, você vai ter problemas. Certo? Então, busque a Deus para se fortalecer espiritualmente. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com outras pessoas. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes. Amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês na oração. Eu tenho um recado muito importante de uma direção que Deus me deu para os próximos domingos. Eu gostaria que você estivesse online conosco, que você estivesse presencial com a gente. Bem, eu vou falar sobre isso amanhã, foi uma direção que o Senhor me deu e eu creio que vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E olha só, você que não é meu aluno ainda na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Eu estou 3 dias na semana, eu estou aconselhando pessoas ao vivo, tirando dúvidas. É um tempo especial que eu tenho com os meus alunos da academia. Lá temos módulos, temos eventos, temos e-books. Eu quero convidar você a crescer espiritualmente. Eu quero convidar você a se alimentar, sabe, de um banquete que nós temos dentro da academia aqui no Global. É uma mesa farta. Quem é aluno da academia sabe do que eu estou falando, é uma mesa farta. Por isso eu convido você a se tornar nosso aluno. Vai ser uma bênção, vamos caminhar junto.
certo? Vamos Caminhar Junto é uma escola online, você pode fazer de qualquer parte do Brasil, mesmo que você não tenha um computador, você pode assistir pelo celular, então vem estar com a gente. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu peço que você me ajude a compartilhar essa oração. Amém? Nós estamos aqui num propósito muito firme. Estamos lançando orações para o nosso 2026, estamos profetizando, estamos declarando bênçãos e eu creio nos resultados disso, certo? Meu maior propósito no profético é ensinar às pessoas o poder da antecipação. E isso acontece por meio das orações, por meio de declarações proféticas, por meio de profecias. Então nós estamos num caminho profético. E eu quero pedir para você, me ajude a compartilhar. Tem muita gente que precisa conhecer o profético. Amém? Eu quero orar por você e quero te abençoar agora e vamos também profetizar sobre 2026. Eu começo profetizando e termino a oração profetizando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, profetizamos que fevereiro de 2026 será um mês magnífico, será um mês de mesa farta, será um mês, Pai, de contas pagas, será um mês de vitória, será um mês de salvação dentro da nossa casa, será um mês onde desfrutaremos da glória de Deus, receberemos direções do Senhor, teremos sabedoria e também conheceremos pessoas chaves em nosso futuro. Oramos, Senhor, também pelos nossos filhos, para que tenham sucesso em tudo que empreenderem e que fevereiro seja uma bênção na vida deles. Oramos também, Senhor, pelo nosso casamento, para que o Senhor abasteça, para que o Senhor encha de força e encha de ânimo. Eu oro, Senhor, para que o mês de fevereiro seja um mês onde a força do Senhor, a alegria do Senhor esteja sobre nós. Sim, ó Deus, nós cremos, a alegria do Senhor é a nossa força. Dá-nos ânimo, Senhor, nos abastece completamente, enche essa pessoa da tua presença, Senhor. Enche essa pessoa da tua presença, toque-a com o teu poder, encha-a do Espírito Santo. E nós oramos em nome de Jesus, pedindo o livramento do Senhor a essa pessoa. Livra ela de todo mal, livra ela de toda cilada, livra ela de todo engano. Eu apresento diante de ti, Pai, cada pedido de oração que está aqui nos comentários. E nós pedimos céus abertos, nós pedimos intervenção e pedimos enche-os com uma unção fortalecedora, com uma unção capacitadora. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Jesus. Em o nome de Jesus, Pai, e que na nossa vida entre muito mais do que o que sai. É assim que nós oramos e profetizamos, que vai entrar muito mais, vai entrar em grande abundância na vida dessa pessoa, mais do que sai. No nome de Jesus, eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Amém e amém. Se você creu e recebeu essa oração, compartilha com outras pessoas. Amanhã aguardo vocês aqui às 6 da manhã, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste.
e profetizamos os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, nós oramos por providência divina, não só financeira, mas a providência, meu Deus, de oportunidades, de portas certas, de boas conexões. Também te pedimos a providência, meu Deus, de outros tipos de recursos, para que possamos cumprir o nosso propósito, o nosso destino. Eu apresento diante de Ti, Pai, os desafios que cada pessoa tem enfrentado e coloco, Senhor, ela, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela diante de Ti. Pedimos a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre. Oramos, Pai, para que seja quebrado agora todo ciclo de dificuldade, de escassez, todo tipo de obra contrária, de oposição ao crescimento, ao avanço, ao desenrolar das coisas na vida dessa pessoa. Oramos em nome de Jesus também, quebrando completamente todo ataque espiritual, toda ação maligna, tudo aquilo que vem contra essa pessoa. Nós damos uma ordem que bate em retirada. Toda obra de inveja, toda obra de maldade, nós quebramos e cancelamos. Também desfazemos palavras malditas declaradas contra a vida dele, declaradas contra a vida dela. Toda palavra negativa, toda palavra de maldição, toda praga lançada está por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que o sangue de Jesus está sobre essa casa. O sangue de Jesus está sobre essa família. Nenhuma arma forjada prosperará. E toda língua que ousar em juízo, nós a condenaremos. No nome de Jesus, nós declaramos a justiça de Deus e a providência do Senhor sendo liberada nessa vida e nessa família. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à oração da noite. E hoje eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida. E essa palavra, eu sei que se você caminhar por essa palavra e entender essa chave, Jesus é a chave. Jesus é a chave. Diga comigo, Jesus é a chave. Amém? Se você entender essa palavra, sua vida pode dar um salto sim. Você sabe qual é a diferença de uma promessa barata para uma promessa de peso e que certamente se cumpre? É quem a fez. Nós temos uma certeza nas promessas de Deus e sabemos que as promessas de Deus, elas têm peso, não são uma promessa barata, elas têm peso porque quem as fez nunca quebrou uma promessa, nunca quebrou. Tem gente que tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus, tem dificuldade de acreditar em Jesus, porque nunca experimentou o cumprimento de uma promessa. Eu vim a crer em Jesus por uma experiência. Você precisa ter uma experiência com Deus. Eu já vi pessoas dizendo, não quero saber nada do Evangelho, não quero saber nada de Jesus, isso é uma coisa lá do passado, eu não quero me envolver com isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que você experimentar, você não vai querer viver outra coisa. Eu digo porque eu vivo isso. Eu conheci Cristo, eu não vim de um berço evangélico. Eu tive uma experiência com Jesus. Jesus é a chave da minha vida. Jesus quer ser a chave da sua vida. Os homens, igrejas, aonde tiver pessoas, vai haver falhas. Mas você nunca vai encontrar falha em Jesus e na palavra dele. A palavra de Deus não falha. Cristo não falha. Você pode descansar em Deus. Se você está em busca da verdade, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Por isso,
eu lhe convido a conhecer a Cristo. Sabe, algumas pessoas deixam de experimentar Cristo porque elas veem tantos escândalos, elas veem tantas coisas assim que elas dizem, eu não quero isso para mim. Mas não esqueça, os homens falham. Cristo e a sua palavra não falham. E se você experimentar as palavras de Jesus na sua vida, você vai conseguir vencer tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te faz sofrer. Isso não é uma promessa barata, como eu disse, é uma promessa com peso. Isso é uma promessa com peso. Jesus é a chave. Jesus é a chave. E claro, cada um faz essa chave, o que entende, o que tem temor. Eu descobri essa chave e uso para viver uma vida intensa com Deus, uma vida intensa com a minha família, cumprindo princípios, e eu sei que essas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Eu quero compartilhar um texto com você no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 4 e 5. E antes disso, eu gostaria de pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração, porque Deus está fazendo algo aqui. Deus está fazendo algo através dessa oração e você não pode ficar de fora. Lucas capítulo 5, verso 4 e 5 diz, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tinha sido uma noite longa para Pedro e para os seus amigos. Eles estavam cansados, sem dormir, e um sentimento de resignação invadiu o coração, depois de um dia tão frustrante que eles tiveram. Passaram a noite inteira e nada de peixe. E você sabe como nos frustramos quando não temos o resultado esperado no nosso trabalho. Aquele era o trabalho deles, era o meio de vida, era a empresa de Pedro, e as coisas não estavam bem. Eles então voltam para a margem e começam a lavar as redes para guardar, para pescar num outro dia. Mas então Jesus aparece. Jesus aparece, junto com ele uma grande multidão, e ele está ali pregando e cura e liberta as pessoas, e todo aquele movimento na praia, e Pedro e os seus amigos ali, ajeitando as coisas do seu trabalho, organizando para que num outro dia eles viessem a pescar. Eles não pescaram nenhum peixe, eles jogaram suas redes com esperança, mas ao pegá-las, só receberam o vazio da sua decepção. Quantas vezes tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos, e nos esforçamos, e vamos por aqui, vamos por lá, e nos mexemos, e tudo acaba em frustração? Tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu fali? Eu perdi tudo que eu tinha? Essas pessoas não tiveram uma boa noite de pesca? As coisas não deram certo para elas? E quantas pessoas estão assim, aonde elas tentaram resolver o problema no casamento, tentaram resolver o problema na empresa, tentaram se acertar com seus filhos e acabou tudo em decepção. Toda a esperança foi embora. E eu não sei você, mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu empreendo num projeto, quando eu coloco a minha cara em algo, eu quero que aquilo dê certo. Mas e quando as coisas não dão certo? E quando as coisas dão errado? Aqui nós vemos que as coisas não estavam dando certo para Pedro, não estavam dando certo para a empresa. Aí você me pergunta, então você quer dizer que com Jesus as coisas vão começar a dar certo? Com Jesus tudo dá certo. Não estou dizendo que você não irá ter mais desafios, que você não vai mais enfrentar dias difíceis ou dias de tempestades, mas você tem que entender que Jesus é a chave. Jesus é a chave,
Porque se Ele falar com você, se você se deixar ser guiado por Ele, se todas as coisas na sua vida serem controladas por Ele, se você colocar a sua vida nas mãos dEle, Ele vai levar você a um lugar de resultado. Eu vou repetir isso porque você precisa ouvir isso. Jesus pode te levar a um lugar de resultados. Porque por nós mesmos, nós podemos ter resultado num dia, ter resultado no outro dia, dar muito resultado. Mas sempre vai faltar alguma coisa. Porque Jesus não é só a chave, sabe, que resolve os problemas familiares. Ele não é só a chave que tem o poder de curar. Ele não é só a chave que tem o poder de consertar as coisas quebradas na sua vida. Mas Ele também é a chave para você viver uma vida abundante aqui nessa terra. Ele é a chave para você viver uma vida plena. Ele é a chave para você viver uma vida feliz aqui nessa terra. Talvez você esteja cansado de tentar ser feliz. Você reuniu muitas redes cheias de decepção e você pensa assim, e agora? Bem, eu venho aqui para dizer para você que você pode reverter completamente esse fracasso. Faça como Pedro. Permita que Jesus ele entre no seu barco. Pedro estava ali lavando as redes e Jesus pede o barco de Pedro para subir e para falar com a multidão. E Pedro, ele não tem problema, sabe, de colocar Jesus para dentro. Ele abre seu coração, ele permite que Jesus entre. Você tem que permitir que Jesus entre na sua vida, mas verdadeiramente. Algumas pessoas até ouvem Jesus, mas não deixam Jesus entrar no seu barco. Não deixam Jesus ser o Senhor da sua embarcação. Não deixam Jesus ser o Senhor do seu destino. Tem muitas pessoas que vêm às minhas orações, eles são simpatizantes da fé, e eu digo para você, eu não quero forçar você, mas eu tenho uma ótima dica para você. Deixa Jesus entrar na sua vida. Invoca o nome de Jesus e você será salvo. Deixa Ele assumir o comando da tua vida. Deixa Ele assumir o comando dos seus negócios. Deixa Ele assumir o comando dos teus sentimentos. Deixa Jesus, sabe, ser o centro da tua vida. Pedro ofereceu a Jesus o seu barco para ensinar uma multidão que estava na praia. E foi o começo do seu sucesso, porque Jesus é a chave. O começo do nosso sucesso é quando Jesus entra na nossa embarcação, quando Jesus entra na nossa vida. Você deve convidá-lo para o seu barco, oferecer-lhe o seu coração. E se você entregar a Deus o controle de tudo e se consagrar completamente a Ele, você poderá ouvir a voz do Mestre guiando a um lugar de abundância. Jesus disse para Pedro, vamos voltar para alto mar. E Pedro disse, Senhor, aí Pedro veio com as desculpas, eu já tentei. Nós pescamos a noite inteira, nós somos pescadores, olha só, nós sabemos como as coisas funcionam. Mas Jesus deu uma direção. Jesus falou. Sempre que Jesus falar, Jesus não é que nem nós, que joga a conversa fora, que gasta saliva. Jesus, quando fala, as coisas movimentam. Aleluia! E Pedro, então, disse, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sob a tua palavra eu vou voltar a tentar. E eu fico imaginando Pedro na praia, dizendo aos seus amigos e aos seus funcionários, gente, tirem as redes agora, porque nós vamos voltar em alto mar. Mas Pedro, nós já pescamos, estamos indo embora, não. Eu vou lançar a palavra, eu vou, aliás, lançar a rede, porque agora eu tenho uma palavra. Eu tenho a palavra desse que subiu aqui no meu barco, então nós vamos tentar. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você tem uma palavra de Deus, você deve tentar. Quando você tem uma palavra de Deus, você deve bater na porta. Quando você tem uma palavra de Deus, você pode recolher os cacos, sabe, e dizer, eu sei que por essa palavra Deus vai restaurar tudo isso que está quebrado na minha vida. Eu venho aqui em nome de Jesus declarar sobre a tua vida que sob a palavra de Jesus
Você pode e você deve tentar. Sob a palavra de Jesus, você vai conseguir. Sobre a palavra de Jesus, as coisas acontecerão. Segura essa palavra porque é uma palavra profética sobre a tua vida. Sob a palavra de Jesus, você pode fazer as coisas diferentes. Então Pedro foi guiado por Jesus e ele lançou as redes e teve um grande sucesso. Foi a maior pesca que Pedro já viu na sua vida, chamada de pesca maravilhosa. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é levado a um lugar de abundância. Quando você é guiado pela voz de Deus, você é conduzido para um lugar sobrenatural, você é conduzido para um lugar de milagres. Depois da sua consagração, vem a obediência diária à vontade de Deus. Deixe-se levar por Jesus. Pedro obedeceu a ordem de Jesus, mesmo quando parecia sem sentido. Ele deixou de lado seus sentimentos negativos, de raiva, de desânimo, e se deixou ser guiado pelo Mestre. O que vai acontecer quando você se deixar ser guiado por Jesus? O que vai acontecer? Você acha que as coisas vão dar errado? As coisas podem ser difíceis, mas elas vão dar certo, porque Jesus é a chave. Deus abençoou Pedro com uma pesca tão abundante que seus amigos foram também abençoados. Confie na palavra de Jesus, espere o melhor, é o início de novas vitórias. E se você está aqui de repente me ouvindo e você ouve as orações aqui constantemente, falta uma coisa para você: colocar Jesus para dentro da tua vida. Porque como Pedro, ele estava escutando ali com a multidão o que Jesus estava pregando, mas a vida de Pedro não mudou somente escutando. A vida de Pedro mudou quando ele colocou Jesus para dentro do barco. Aleluia! Coloca Jesus aí para dentro da tua vida. Coloca Jesus para dentro das tuas decisões. Coloca Jesus para dentro das oportunidades. Coloca Jesus para dentro do teu lar. E essas brigas vão acabar. Esse desrespeito vai acabar. Esse esfriamento dentro do teu lar vai acabar. Essa sequência de azar, de dificuldade, de tantas coisas ruins que têm acontecido com você vai acabar. Por quê? Porque Jesus é a chave. Jesus é a chave. Coloca Ele para dentro da tua vida e as coisas vão começar a mudar radicalmente. Em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. E eu vim aqui com essa palavra. Coloca Jesus para dentro. Essa é a direção de Deus para a tua vida. Coloca Jesus para dentro. Aleluia! Coloca Jesus para dentro. É o que Deus está falando para você hoje. Coloca Jesus para dentro. Aleluia! Se você está me ouvindo nessa oração e quer convidar Jesus para entrar na sua vida, repita comigo essas palavras com sinceridade, acreditando nessa palavra que está borbulhando aí dentro de você nesse momento, e diga assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados, entra na minha vida, entra na minha casa. Amém e amém. Pronto. Você deu início a um operar sobrenatural na sua vida. Você crê? Aleluia. Pedro sentiu tanto Deus naquele dia, que daquele dia em diante, ele passou a seguir Jesus. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Eu sigo Jesus na minha vida, porque eu tive uma experiência sobrenatural com Ele. E quando nós temos uma experiência com Jesus, nada mais é comum, nada mais é igual. Essa é a palavra que eu compartilho com você no nome de Jesus hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também anunciar com muita alegria o lançamento do Café com Jesus Kids, tá? Que é o nosso devocional para crianças. Olha que legal, eu vou abrir aqui. Jesus e os peixinhos do milagre, tá? Olha que tremendo. E aqui, quando vira a página, tem um desenho para as crianças pintar. Esse livro aqui, além de brincadeiras, de jogos, de muitos desenhos para pintar, nós estamos enviando esse kit de canetinha para as crianças se divertir. Elas vão aprender a palavra de Deus e também
vão se divertir. O meu desejo e a minha oração é que as crianças sejam discipuladas. Eu disse para minha esposa, esse projeto foi um desafio para nós, mas ao mesmo tempo ele está carregado de propósito. Então, se você gostaria de presentear seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, entra hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br e adquira o livro Café com Jesus Kids. Vai ser uma bênção para a tua casa, vai ser uma bênção para os teus filhos, tá bom? Ele faz parte do Café com Jesus 2 e do Café com Jesus 1, que são nossos devocionais. Também vai ser um devocional para as crianças, porque tem histórias bíblicas e tem princípios bíblicos e vai abençoar toda a tua casa. Eu creio nisso. Amém? Adquira no nosso site www.vinicius17.com.br. O link, inclusive, está aqui na descrição do vídeo. Espero que sua família e seus filhos sejam muito abençoados. Amém? E quero pedir a cada pessoa que está aqui junto conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Lembrando que esse final de semana eu tenho um tour profético no sul do Brasil. Eu estarei amanhã em Farroupilha, sábado estarei em Caxias do Sul e no domingo estarei em Novo Hamburgo. Serão 3 dias de tour profético. Eu, minha esposa, minha equipe estaremos semeando a palavra de Deus e ensinando as pessoas a ouvir a voz de Deus. Amém? Salmos 91, quero compartilhar com você e mais uma vez peço que você me ajude a compartilhar. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários, escreve aí a palavra provisão, porque é isso que nós estamos orando. O Senhor nos deu essa direção e nós vamos nos manter firmes até domingo, orando por provisão. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças e eu estou orando. Eu estou crendo que nesse propósito Deus vai dar estratégias, Deus vai dar saídas financeiras, Deus vai prover, amém? E Deus vai abençoar. Então eu creio. Diga assim comigo: Jesus é a chave da minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero profetizar sobre você, que se você ouvir a voz de Deus, a voz de Deus vai levar você para um lugar de abundância. Ouça a voz de Deus hoje. Ouça a voz de Jesus. Amém? E compartilhe essa oração. Manda aí para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Livra do mal, Pai. Livra do laço Satanás. E que toda pessoa, Pai, que tem enfrentado batalhas até mesmo a nível mental, com frases ou com palavras de derrota, de dúvida, que toda ação contrária a essa pessoa cesse agora. Eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua voz, ó Deus, vai levar eles a um lugar de abundância, a um lugar de avanço, a um lugar de rompimento. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo
e dizemos: Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Eu oro por grandes provisões entrando na vida dessa pessoa, entrando no seu caminho, entrando na sua empresa, entrando nos seus projetos e também nos seus sonhos. Que todo tipo de atrapalho, que todo tipo de atraso, que todo tipo de luta para que as coisas vinguem, para que as coisas funcionem, nós oramos agora declarando que cesse completamente toda ação contrária. E declaramos vitória a essa pessoa. Senhor, dá sabedoria a ela, dá graça, dá favor, coloca as pessoas certas, libera abundância, libera fartura, libera ideias, libera estratégias, dá soluções a ela, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, e eu peço a intervenção do Senhor sobre a vida dela, a intervenção do Senhor sobre sua casa, a intervenção do Senhor sobre a sua família. Livra do laço maligno, livra da obra do passarinheiro em nome de Jesus, da maldade, daquilo que vem contra ela e da vitória, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor tire pessoas de situações complicadas, de situações impossíveis. Oramos por intervenção, oramos para que a mão do Senhor se movimente em favor dessa pessoa e dê vitória a ela em nome de Jesus. E que essa abundância entre na casa dela, essa abundância entre na família dela, que Jesus, a sua palavra, a sua presença, a glória do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lugar. Em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês em oração. E também te peço, me cubra em oração, porque estaremos nesse tour profético, abençoando a vida de muitas pessoas no sul do Brasil. Até mais.